Pessoal, bom dia, vamos lá. Então hoje a aula de vocês aí do nono ano, em relação ao estudo amazônico, a gente compreender e entender algumas características da imensa bacia amazônica. Essa bacia amazônica, no caso a nossa bacia amazônica, da região norte do Brasil, ela não é aproveitada, nunca foi, pelo governo federal, devido a pouca utilidade, entre aspas, que há vários e vários anos, há vários governos federais não intensificaram o benefício que, no caso, a bacia amazônica teria condição de suprir o transporte de milhões de pessoas nessa região, tá? E também servindo de transporte de mercadoria, ou seja, um canal que foi deixado de lado desde o governo militar, que ainda continua sendo deixado de lado. Ou seja, por uma questão econômica, a malha rodoviária aqui do Brasil é vital para o transporte de milhões de quilômetros de mercadoria também envolvendo essa região aí, tá? Então vamos lá. Aqui ele fala assim: a bacia amazônica é formada por todos os rios, córregos e demais tipos de mananciais que desagam suas águas no rio Amazonas. Essa bacia abrange estados brasileiros: Amazonas, Roraima, Rondônia, tá? Mato Grosso, Pará e Amapá, além de países vizinhos: Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Bolívia. Ou seja, além do território nacional, a bacia amazônica passa por diversos países, tá? Entre eles Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. Ou seja, ela é bastante grande, milhões e milhões de quilômetros quadrados de hidrovia, que foram esquecidas, como eu já citei para vocês, ocupando uma área de 5.846.000 quilômetros quadrados. A bacia em questão é a maior do mundo. Nela existe um grande número de rios, a maioria deles é detentora de grandes volumes de água. O rio que dá o nome à Bacia Amazonas tem uma nascente nos Andes, mais precisamente no Peru. Durante o seu percurso, o rio é denominado de maneiras distintas. No Brasil, por exemplo, seu primeiro nome é Solimões, mas passa a ser chamado de Amazonas quando converge com o rio Negro. Para quem não sabe, esse nome Amazonas aqui já vem desde o início da colonização, porque esse rio Amazonas está associado a uma lenda europeia de uma tribo guerreira. Ou seja, os espanhóis navegando se depararam com um ataque repentino de mulheres que estavam, dizendo eles, montadas a cavalos e lançavam suas lanças e suas flechas na nau espanhola. E quando os europeus, no caso os espanhóis, visualizaram essas tribos indígenas, no caso, esse grupo de mulheres tentando lançar um ataque contra a nau, eles associaram as Amazonas, que já conheciam de cultura europeia, tudo bem? Então o rio Amazonas recebeu esse nome aí, associando ao ataque das Amazonas nesse contexto aí, beleza? Vamos para frente. Em razão dos rios serem caudalosos, a bacia amazônica é muito rica em volume de água, aspectos que resultam em um enorme potencial de produção de energia elétrica. É a maior do país com essa característica. A gente tem que entender que o rio Amazonas fornece milhões de quilowatts de energia através das suas captação, ou seja, através das suas hidrelétricas, tá? Tucuruí é um exemplo disso, a gente vai ver lá na frente. Outro potencial extremamente importante da bacia é a navegação, mas essa navegação poderia ser muito mais aproveitável se o governo federal olhasse com mais carinho nessa situação aí, tá? A bacia amazônica se encontra estabelecida na planície. A bacia amazônica encontra-se estabelecida na planície amazônica, portanto é o relevo plano, condição esta que permite que quase todos os rios que integram a bacia, inclusive a Amazonas, sejam navegáveis. O transporte hidroviário é muito importante para a população nortista.
Aqui um exemplo disso, galera, é aqui na nossa região. Milhares de famílias fazem o transporte dos seus produtos naturais, principalmente o nosso açaí, através dos vários rios navegáveis, tá? Milhares de produtos, principalmente no caso o açaí, vem através do transporte hidroviário, tá? Há uns anos atrás também, o governo estadual aqui tentou fazer, no caso ele fez um deslocamento ali de Belém Mosqueiro por transporte hidroviário, agora esquecido, tá? Então olha só, a área onde está contida a bacia amazônica compreende a parte do Brasil de menor população absoluta. Tal fator, juntamente à grande incidência de chuvas, impede que se construa e conserve as estradas. Por isso, a única alternativa que resta é a utilização dos rios, especialmente pelos ribeirinhos. Foi o que eu falei aí. Aqui, uma imagem da bacia amazônica. Olha só, uma imensidão, tá, de rios navegáveis, tá, abastecido por canais e transforma-se na bacia amazônica. Aqui uma outra imagem, tá? Aqui um rio bastante sinuoso, ou seja, que faz com que o deslocamento seja possível através de vários municípios desse contexto aí na região norte do Brasil. Localização no mapa. No Rio da Amazônia está aqui, ó, a parte amarela, tá? Esse contexto aqui, tudo bem? Extremamente navegável. Aqui também, aqui, ó, ele passa por vários estados e vários países também, tudo bem? Bacia Amazônica. Aqui também eu trouxe para vocês a bacia do Rio Tocantins, outra bacia extremamente importante, tá? Abrange todos os recursos hídricos que desaguam no Rio Tocantins e Araguaia, tá? E também envolvendo outros estados como Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Distrito Federal. Aproximadamente 9,5% do território brasileiro é drenado pela bacia do Rio Tocantins e Araguaia, tá? Diversos lugares nos quais o Rio Tocantins e Araguaia percorre possuem um baixo povoamento. Isso aqui, cara, é presente desde o início do descobrimento do Brasil, também com o extermínio de milhares de índios aqui. A bacia amazônica, região norte do Brasil, é uma das com baixo índice populacional, tá? Principalmente para a comunicação, apesar de não serem todos os trechos que oferecem condições viáveis de navegação. Existem também localidades que os grandes barcos não conseguem adentrar, ou seja, só através de rabetas e pequenos barcos. Quanto ao potencial de navegação da bacia, mesmo com adversidades, ou seja, diferenças, existe um projeto que visa a ampliação de uma hidrovia. Isso aí já está sendo falado há dezenas de anos. Então, o empreendimento recebeu o nome de Hidrovia Bacia do Tocantins-Araguaia. Sua extensão ainda não ocorreu, sua execução, ainda não ocorreu, em decorrência de questões técnicas relacionadas ao regime das águas durante o ano, cheias e vazantes. Tá? E aqui, olha, nos primeiros anos da década de 80, foi concluída e inaugurada a usina hidrelétrica de Tucuruí, tendo como recurso hídrico fundamental o Rio Tocantins. A hidrelétrica de Tucuruí, quem estava presente nas videoaulas lá também, foi e é extremamente importante aqui para a região norte do Brasil, tá? Uma das que fornece grande quantidade de energia elétrica para todo o território nacional, tá? Então, para que o megaprojeto fosse executável, os grandes impactos ambientais, aí que está aqui, tu tem que conhecer esses principais impactos ambientais, tá? O deslocamento de várias famílias ribeirinhas que foram tiradas das suas terras, ou seja, de suas áreas, colocado em outras regiões com a produção e a construção da hidrelétrica de Tucuruí. Questões também sociais e econômicas, até eu citei nas aulas passadas lá. Imagem da bacia do Tocantins. Também. Localização no mapa do Rio Tocantins. Outra bacia que eu coloquei aí que eu consegui captar, a bacia do Rio São Francisco, também está dentro desse contexto. Abrange vários estados, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, entre outros, tá?
possui aproximadamente 640 mil quilômetros quadrados, é do Rio São Francisco, é uma das mais importantes do Brasil também. Ele é também chamado também de Rio Velho Chico, tá? Outros rios de grande importância que compõem essa bacia foram vários aí, Carinana, Pardo, das Velhas, Paracatu, entre outros, tá? A bacia do Rio São Francisco fornece água para uma população de 13 milhões de pessoas, ou seja, grande quantidade de população depende dessa vazão, abastecimento de água potável, de água para outros fornecimentos aí. A bacia do São Francisco, além de fornecer água para o consumo humano, é importante para o desenvolvimento econômico da região, sobretudo nas áreas de clima semiárido. Através de sistemas de irrigação, é possível realizar atividades agropecuárias, tá? E o cultivo de diversas frutas. Bioma também, existe vários tipos de bioma, cerrado, caatinga, mata atlântica, tá? Seu potencial hidrelétrico também é aproveitado. Entre as usinas instaladas nessa bacia estão a do Sobradinho, Três Marias, Paulo Afonso, entre outros, ou seja, hidrelétricas que são abastecidas com essa grande quantidade de água do Rio São Francisco. E Rio São Francisco, olha só, diferente aqui também na nossa região, há uma formação diferente, peculiar, relevo aqui, tá? Aqui também, olha, diferente da nossa região, ela é mais profunda, existência de montes aqui, tá? E a localização no mapa, Sobradinho aqui, Rio São Francisco, os seus afluentes, demonstrando aqui a importância desse importante rio brasileiro. Beleza, galera? Então é isso aí. Dentro desse conteúdo de estudos amazônicos de vocês, já foi abordado vários assuntos atuais, tá? Eu já tenho falado que vocês têm que fazer uma leitura também dessa questão dos principais problemas que ocasionaram a construção de hidrelétricas aqui no estado brasileiro, tá? Não é só benefícios, mas há problemas para a construção, deslocamento de populações ribeirinhas, sociais, econômicos, tá? Dentro desse contexto aí, beleza? Então até a próxima videoaula aí, a gente se vê aí. Falou!